Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo sobre a história da igreja, nessa série da história da igreja que eu venho fazendo. No vídeo passado eu falei sobre o pai da teologia arminiana, que é Jacob Armínio. E aqui você vai conhecer um pouco mais do acontecimento que é chamado de os remonstrantes, onde foi apresentada a tese do que seria o início da teologia arminiana contra a teologia calvinista. Eles fizeram um debate, um grande debate envolvendo calvinistas e arminianos, em que eles debateram essas questões porque a teologia arminiana estava começando ali o início ali, com esses remonstrantes, que depois ficaram conhecidos como remonstrantes. E os calvinistas foram defender a teologia forte da época com relação à soberania e responsabilidade humana, que seria a teologia calvinista. Então você vai conhecer essa história comigo nesse vídeo. Então já sabe, para me ajudar, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer os remonstrantes da teologia arminiana. Num sentido, a controvérsia estava apenas começando. Apenas antes da morte de Arminius, Jacob Armínio, alguns dos sínodos locais tinham exigido que todos os seus ministros submetessem declarações sobre as confissões, que é a confissão de fé, de cada denominação da época, cada igreja da época. Os Estados Gerais reconheceram que isso representava resistência à autoridade. A ordem foi contramandada e os partidos discriminados estavam orientados a não mandar declarações aos Estados Gerais, porque naquele tempo, pessoal, se confundia Estado com igreja, porque nós estamos falando do rompimento de vários estados nacionais, vários países com o catolicismo romano. Então eles estavam aderindo a novas formas de entender a vida cristã, a religião cristã, no caso o protestantismo, E dentro do protestantismo a linha calvinista era mais forte. Consequentemente, em 1610, com as tensões ainda em crescimento, os seguidores de Arminius apresentaram uma petição aos estados, chamada de remonstrância. Tá vendo por que vão remonstrantes, Tá aí. Por isso que aqueles que apoiaram foram chamados de remonstrantes, como eu falei, e os calvinistas que se opuseram contra-remonstrantes. Entre os líderes do lado arminiano estavam Utenbugaert, um estudioso chamado Simon Episcopius, eu vou fazer vídeo sobre ele também, e um advogado influente chamado Hugo Grotius. Olden Barnevelt deu apoio a eles. Esse aqui também é outro que eu vou fazer um vídeo sobre ele. A remonstrância expressou os principais pontos dos arminianos, sustamente em 5 artigos. Estes são como segue, São os pontos. Artigo 1º. Que Deus, por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo, seu Filho, antes que fossem postos os fundamentos do mundo, determinou salvar de entre a raça humana que tinha caído no pecado, em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, aqueles que, pela graça do Santo Espírito, crerem nesse seu Filho e que, pela mesma graça, perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. E, por outro lado, deixar sob o pecado a ira os costumazes e descrentes, condenando-os como alheios a Cristo. Ou seja, trocando em miúdos, eles estão falando da Deus veja a salvação segundo a sua presciência, que inclusive está descrito na carta de Pedro, no início da carta de Pedro. Este artigo apresenta o ponto principal em debate. Ele aceita a predestinação como incluindo tanto a eleição para a salvação quanto a reprovação para a condenação. Mas ele coloca ambos os decretos após a queda voluntária, não necessária, do homem no pecado, que é lá em Adão, e fez ambos os decretos condicionados à respectiva fé ou incredulidade dos indivíduos, que são os objetos da eleição ou reprovação. Este está em oposição à concepção calvinista da eleição incondicional, ou seja, estão falando que tanto a salvação como a reprovação, a condenação, é condicionada ao quê? A como é que esse ser humano está respondendo à graça de Deus. Artigo 2. Que em concordância com isso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que obteve para todos, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Contudo, de tal modo que ninguém é participante desta remissão senão os crentes. Este artigo enfatiza a expiação ilimitada ou universal, e todavia deixa claro que nem todos são na verdade salvos por esta expiação. Somente os crentes
experimentam seus efeitos redentores. Isto se opõe à concepção calvinista de que a expiação proveu redenção somente aos eleitos, ou seja, a oportunidade de salvação, que é a expiação ilimitada, né? A oportunidade de salvação é dada a todos, mas nem todos conquistam essa salvação. Por quê? Porque elas rejeitam a graça de Deus, né? Resistem à graça de Deus, segundo a visão, claro, arminiana. Artigo 3. Que o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras da sua própria vontade, de modo que, em seu estado de apostasia e pecado, para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom, nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa. Mas que é necessário que, por Deus em Cristo e através de seu Santo Espírito, seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontade e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar, querer e participar o que é verdadeiramente bom. Ou seja, aqui, pessoal, é um grande espantalho que os calvinistas colocam, né, que o arminiano defende, eles dizem que a gente defende, que é arminiano, né, quem se considera arminiano também, se é o seu caso ou não. Se é o seu caso, melhor dizendo, né, se não, você vai aprender aqui nesse vídeo. Eles falam que o arminiano, ele defende que o homem é bom e ele escolhe ser bom e ele busca a própria salvação por conta própria. E não é isso que a teologia arminiana ensina. Você pode entender a partir dessa minha leitura aqui. Este artigo enfatiza que tudo envolvido tanto na salvação como na sua vida é pela graça de Deus. Nem mesmo o livre-arbítrio do homem pode iniciar uma resposta positiva a Deus a parte da graça capacitante, ou seja, depende da graça de Deus. Assim, até a fé salvadora não é efetuada pelo homem de si mesmo. Os arminianos foram sempre acusados de atribuir muito ao homem e então depreciar a graça. Este artigo tinha o propósito de anular essa falsa acusação e mostrar que eles estavam de acordo com seus oponentes ao atribuir todo o bem à graça de Deus, ou seja, o ser humano depende da graça de Deus para tudo, inclusive, principalmente para a salvação. Artigo 4º. Que esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo bem, de modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou participar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal, sem a graça procedente ou preveniente que desperta, assiste e coopera. De modo que todas as obras boas e todos os movimentos para o bem, que podem ser concebidos em pensamento, devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível, porque está escrito em muitos que eles está escrito em muitos lugares, né? Em muitos locais da Escritura que muitas pessoas existiram ao Espírito Santo, né? Isso está relatado mesmo, é um problema para os calvinistas, né? Pessoas existindo na graça e a operação de Deus, fora aqueles que abandonam a fé. O 4º artigo continua a ênfase do 3º, mas acrescenta uma importante qualificação. A graça de Deus opera de tal modo que o homem pode de forma sucedida resisti-la. Ninguém é superada por ela. A liberdade do homem não é tirada por sua operação. Isto foi para opor a concepção calvinista de que a graça salvadora é irresistível, ou seja, não é pelo fato da graça de Deus operar que o ser humano perdeu a liberdade dele de ação, porque é justamente a graça de Deus está capacitando ele a dar uma resposta. Artigo 5º. Que aqueles que são enxertados em Cristo por uma verdadeira fé e assim foram feitos participantes de seu vivificante Espírito, são abundantemente dotados de poder para lutar contra Satã, né? o pecado, o mundo e sua própria carne, e de ganhar a vitória, sempre bem entendido com o auxílio da graça do Espírito Santo, com a assistência de Jesus Cristo em todas as suas tentações, através de seu Espírito, o qual estende para eles suas mãos, e tão somente sob a condição de que eles estejam preparados para a luta, que peçam seu auxílio e não deixar de ajudar-se a si mesmos, ou impele e sustenta, de modo que, por nenhum engano ou violência de Satã, sejam transviados ou tirados das mãos de Cristo. Mas quanto à questão se eles não são capazes de, por preguiça e negligência, esquecer o início de sua vida em Cristo e de novamente abraçar o presente mundo, de modo a se afastarem da santa doutrina que uma vez lhes foi entregue, de perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça, isto deve ser assunto de uma pesquisa mais acurada nas Santas Escrituras, antes que possamos ensiná-lo com inteira segurança. Ou seja, está trabalhando a questão da perseverança dos santos, como é a relação, né, da graça de Deus atuando no coração do crente, como ele rejeita o pecado, luta contra o pecado, contra o mundo, né, contra Satanás, né? Então é isso que ele está tratando aqui, né, que tem a ver com a perseverança dos santos também. Este artigo final é o maior. Ele mostra que os primeiros arminianos, embora não tinham completamente se decidido, estavam abertos à opinião de
de que alguém pode ser perdido após ter sido salvo, que é a apostasia, né? Esta não foi uma das questões chaves na controvérsia, embora ela tenha sido levantada. A declaração representa um sentimento cauteloso e prematuroso sobre o assunto. Posteriormente, os arminianos viriam a expressar esta opinião sem tal hesitação, se colocando em oposição à crença calvinista na necessária perseverança, ou seja, a pessoa persevera até o fim, então ele é salvo. Agora, por que ele persevera até o fim? E aí levanta-se essa questão, né? Os anos seguintes foram tempestuosos. Várias tentativas foram feitas pelos Estados Gerais para trazer paz. Por algum tempo, com a ajuda dos magistrados, os remonstrantes permaneceram no poder em muitas cidades e continuaram a exigir um sínodo geral, que envolveria todas as igrejas protestantes nos estados, porque muitos desses remonstrantes, pessoal, esses arminianos, primeiros arminianos, eles eram líderes políticos locais, né, pessoas de influência. Em 1618, entretanto, Maurício, crescendo em poder, usou a milícia para forçosamente substituir os magistrados remonstrantes por calvinistas de cidade em cidade. Ele convenceu muitos que Oldenbarnevelt e os arminianos eram simpatizantes dos católicos e, inevitavelmente, entregariam o país à Espanha. Deste modo, ele obteve sucesso ao preparar o caminho para o Sínodo Nacional, que seria completamente anti-arminiano. Ou seja, foi uma jogada política, né? Os Estados Gerais distribuiu um convite para este sínodo que iria acontecer em 1º de maio de 1618. Oldenbarnevelt e Grotius foram presos e o caminho estava calçado, melhor dizendo, para um sínodo cujo resultado já estava predeterminado, para não dizer predestinado. Aqui faz uma ironia, né? O sínodo já estava todo planejado, né? Predestinado, para ter o resultado que eles queriam, né? Claro. Após muitos atrasos, o sínodo se reuniu em 13 de novembro de 1618 e manteve sessões até 9 de maio de 1619, em Dordrecht, também conhecido como Sínodo de Dort. Embora principalmente um sínodo nacional holandês, representantes de igrejas reformadas estavam presentes na Grã-Bretanha, Suíça, o Palatinado, Hesse, Enden e Bremen. O barulho estava empilhado desde o começo. As instruções para a seleção dos delegados eram tais que os arminianos foram rejeitados por definição, ou seja, eles fizeram um conselhão entre eles e definiram que a fé calvinista era a verdadeira e a única, né? Então, não tinha jeito, ou os arminianos não tiveram voz nisso, né? Já estavam colocados de fora desde o início. De qualquer jeito, 3 delegados arminianos de Utrecht conseguiram lugares, mas logo no início dos trabalhos foram forçados a ceder seus assentos aos calvinistas substitutos. Todos os arminianos foram acusados de heresia antes que somente os participantes no sínodo. Episcópios, que é uma pessoa importante entre os primeiros arminianos, como líder e porta-voz arminiano, e 12 outros remonstrantes foram citados para comparecer e responder acusações. Em 14 de janeiro de 1619, os defensores remonstrantes foram mandados embora, suas opiniões condenadas como heresia. Posteriormente, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg foram adotados como declarações ortodoxas da doutrina das igrejas reformadas. Além disso, 5 cânones em oposição à remonstrância foram escritos e adotados. Até hoje, os cânones de Dort representam parte da base doutrinária oficial de muitas igrejas reformadas e como opostos aos 5 artigos da remonstrância. Eles são muitas vezes chamados de os 5 pontos do calvinismo. E aí nasce, pessoal, os 5 pontos do calvinismo, né? Que eles deixam claro como eles pensam em cada um dos pontos que dialogam nessa questão da soberania e a salvação do ser humano. A punição para os remonstrantes, agora oficialmente condenados como heréticos e por essa razão, sob o julgamento da Igreja e do Estado, foi severa. Todos os pastores arminianos, uns 200 deles, foram retirados de seus cargos. Os que não concordaram em ficar calados foram banidos do país. Espiões foram pagos para perseguir e capturar os suspeitos de retornar para sua terra natal. Alguns foram presos, entre eles Grotius, mas ele escapou e fugiu do país. 5 dias depois do final do sínodo, Oldenbarnevelt foi decapitado. A controvérsia estava estabelecida. Uma nota de acréscimo é necessária. Após a morte de Maurício em 1625, os remonstrantes receberam tolerância pelo país, não na Igreja Reformada. Em 1630, foi-lhes concedida liberdade para seguir sua religião em paz, para construir igrejas e escolas. Em 1795, a Igreja Remonstrante foi oficialmente reconhecida e permanece até o dia de hoje. Um seminário teológico remonstrante foi fundado em Amsterdã,
com episcópios e grotos, entre os seus primeiros professores. Este seminário também ainda existe. Lamento dizer que a Igreja Remonstrante Holandesa representa um arminianismo hoje que é pouco diferente do liberalismo humanístico. Aqui a pessoa, o autor desse artigo, pessoal que eu estou lendo, ele fez essa nota aqui para a posição pessoal dele, né? Que o arminianismo, claro, não é igual ao arminianismo por lá do passado. Hoje em dia tem muita coisa aí que não é arminianismo e o pessoal chama de arminianismo, e é por isso que os calvinistas também nos acusam de defender coisas estranhas, porque tem gente que se chama arminiana hoje em dia, mas na verdade não é e nem conhece a posição. Então vamos conhecer um pouquinho daqui dos pontos, né, da teologia arminiana. As 5 remonstrâncias, os 5 pontos, né, expressam as seguintes posições teológicas. Eleição condicional. Os remonstrantes defenderam uma visão mais condicional da eleição, argumentando que Deus escolheu salvar aqueles que, pela sua presciência, ele sabia que aceitariam a fé, ou seja, a salvação segundo a presciência de Deus. Expiação universal. Um contraste com a expiação limitada, ou seja, só para os crentes, só para os salvos, né, definida pelos calvinistas. Os remonstrantes ensinavam que a expiação de Cristo era universal, ou seja, a oportunidade de salvação. É para todos, porque você vê essa palavrinha todos em várias partes da Escritura. Disponível para todos, embora eficaz apenas para aqueles que creem. Ou seja, para quem que a salvação é eficaz? É para quem aceita, para quem crê, termina perseverando até o fim. Aceita e persevera até o fim. Agora, quem que não é eficaz para quem? Para quem não aceita, ou para quem abandona essa fé. Depravação parcial. Eles sustentaram que a humanidade, embora afetada pelo pecado, ainda mantinha a capacidade de responder especificamente ao chamado de Deus, que é aquela questão do livre-arbítrio, pessoal. Ele é tipo restaurado, dentro dessa visão, ele é restaurado conforme a graça de Deus atua para o ser humano dar a resposta. Então, essa capacitação, a graça que capacita, né, ela capacita o ser humano a dar uma resposta. É nesse sentido aqui. Graça resistível. Os remonstrantes argumentavam que a graça de Deus poderia ser resistida pela vontade humana, e é. Tanto que você vê várias passagens mostrando que os seres humanos resistiam à graça de Deus em variados momentos durante a história contada na Bíblia Sagrada, em vários momentos da história. Você vê a humanidade rejeitando e negando ou abandonando. Então isso é uma prova da graça, que não é completamente, a graça é resistível, ela não é irresistível, ou seja, Deus força a pessoa a aceitar a coisa no sentido de salvador, né? E a pessoa nem sabe porque aceitou, mas aceitou porque Deus colocou o negócio lá no coração dele. Isso é a teologia calvinista que o pessoal chama de teologia robótica, né? Para aqueles que são mais inteirados na teologia. Possibilidade de perda de fé. Eles defenderam que era possível um crente verdadeiro se salvar da fé e perder a salvação, ou seja, a apostasia. Isso é difícil o calvinismo rejeitar, que existe apostasia entre aqueles que já tiveram a fé. E aqui, pessoal, tá as fontes das informações desse vídeo. Eu espero que você tenha assistido até o final, né? Porque foi um artigo extenso, uma leitura extensa nesse vídeo, mas é para você entender o assunto. Isso aqui, pessoal, é só a iniciação. Você tem que ler outras literaturas, outros artigos, outros livros, mais pensadores arminianos, mais sobre a história de Armínio, mais sobre a história dos remonstrantes, para você entender mais ainda a fé arminiana, né? Para você que faz oposição à fé calvinista e você não pensa como os calvinistas, você geralmente vai se entender no grupo dos arminianos. Então tá aqui. Isso aqui é um grande resumo, bom resumo, para você entender um pouco dessa fé arminiana, da qual muitas das igrejas hoje fazem parte, né? Mas nem todos, infelizmente, conhecem com profundidade essa teologia. Se dizem que são, mas não conhecem nem sabem defender essa fé arminiana. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito. Compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer mais ainda. E comenta também, para saber o que você está achando desse vídeo, da série da história da igreja que eu venho fazendo. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.